Primeiramente, sejam muito bem-vindas. É um prazer imenso ter vocês aqui hoje para essa troca. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ive Farias, moro aqui na Chapada Diamantina, no Vale do Capão, e participo do Sonora desde 2017. É um festival que, ó, Bia chegou aí. Estava fazendo a entrada aqui. Você começou a falar, mas seu áudio travou, Bia, para mim. Bom, enquanto o Bia se ajeita aí, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz com esse encontro Sonora. E a gente está buscando, a cada edição, trazer aqui para o webinário trocas, né, com quem está aí atuando na música, com quem está aí fazendo esse caminho da profissionalização. Então, o foco do nosso webinário é sempre nessa linha, assim, né, da gente estar trazendo conteúdos sobre esse caminho da profissionalização na música, que imagino que a maioria de vocês aí, né, quem já está atuando, encontra aí bastante desafios, e quem está começando também tem gente chegando aqui, vai estar conseguindo ter uma perspectiva do mercado, de como atuar, de como a gente construir essa carreira, né? Com foco nessa parte da música, da composição. Então, ano passado a gente teve uma abordagem sobre produção musical, que foi bem bacana. E esse ano a gente está trazendo um outro tema que eu acho que é bem interessante também para todas. Não sei se algumas de vocês estão tentando falar, mas eu vou pedir para quando vocês quiserem se comunicar, mandarem mensagem aqui no chat, porque a gente convidou bastante gente, a gente abriu o webinário, né, para compositoras em geral, então não é só quem está participando no Sonora, a gente quer que essa partilha, que essa troca possa alcançar aí outros territórios, outras carreiras, né, de mulheres que estão aí trilhando. Então a gente tem um webinário aberto aí para todas as compositoras interessadas. Aí a gente não vai conseguir contemplar a fala de todas, mas se no final a gente tiver um tempinho, a gente abre, mas aí eu vou pedir para vocês colocarem as dúvidas que forem surgindo, e o que vocês quiserem trazer também, não só dúvidas, né, comentários, tragam aí no chat, e a gente vai acompanhando, vai lendo, né, Bia? Então, seja bem-vinda, Bia. Eu vou falar um pouquinho de você aqui, só para te apresentar, essa mulher maravilhosa, produtora, que vai trazer aqui para a gente hoje a sua oficina aí, o Despertar da Artista Empreendedora, e vai trazer aí bastante conhecimento para a gente trocar. Beatriz Almeida, que é jornalista, cofundadora e diretora de projetos da plataforma Pagode por Elas e do selo musical Som por Elas. Então, quem não segue ainda no Instagram, já procura saber aí, Pagode por Elas, Som por Elas, que é um trabalho incrível que a Bia faz, junto com a Joyce, né, Bia? E pós-graduada em gestão de eventos, metodologias ágeis e eventos na música, pós-graduanda em gestão e políticas públicas pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, chegue mais, Bia. Vamos trocar aqui nessa noite tão boa. Boa noite, mulheres. Como é que vocês chegam hoje? Enfim, a gente vai ter um momento mais curtinho, né, ali de webinar, de oficina, mas queria que, enfim, vocês tenham esse momento também como um despertar, né, é o nome que eu dou para minha oficina, porque a gente que é mulher e trabalha com música precisa o tempo inteiro estar se reconectando com quem a gente é e quem a gente quer ser e o que a gente quer alcançar. Então, pergunto genuinamente, né, como é que vocês chegam hoje aqui, e eu espero que eu consiga, de alguma forma, contribuir com a carreira de vocês e o despertar artístico, profissional de vocês. Eu estou com a internet um pouco instável, então, se tivermos alguma questão, em detrimento disso,
mas estou por aqui. Vamos juntas superar esse eclipse aí, que tá babado. Vou pedir também para vocês anotarem mesmo, ou se não deixarem no comentário as dúvidas, as perguntas, os comentários, porque aqui, apesar de eu estar aqui nesse lugar de dando a oficina, a gente está em uma troca aqui, né? Tem coisas que vocês sabem que eu não sei, e vice-versa, e o que torna poderoso o nosso despertar artístico, né, enquanto mulheres da música, é essa troca, essa conexão. Então, por favor, deixem esse comentário, né, registrem os insights para, com sorte, a gente conseguir debater no final. E é isso, vamos nessa. Eu já tenho, como eu falei para vocês, né, eu tenho trazido essa proposta de despertar artístico empreendedor, porque eu acho que é um dos pontos mais frágeis, né, na carreira de artistas, de compositoras. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre portfólio, music business e venda de show, certo? Vamos começar por esse vídeo de Tyler, the Creator, como um despertar mesmo. And you mean to tell me that you're going to be passive with your own and just put it on your story once? Are you fucking crazy, bro? I'm still promoting my album that came out in June. It's a year out and I'm still out here like, call me if you get lost, like, right? And what I notice is that some of these, the younger guys and girls, they like, oh yeah, I got a song out, and they forget about it. And I'm like, no, let motherfuckers know. Tell people. When I first put the perfume out, dude, I had bags of the sample, just walking up to people like, hi, I'm Tyler, I made this, because I put time and love and too much energy into this finished project just to put it on Instagram and forget about it. Like, no, promote your, let people know, be proud of that you made. O quanto nós somos orgulhosas do que a gente faz, né? O quanto a gente coloca um empenho real em viver do nosso sonho, né? Enfim, se viver de música é um sonho aqui coletivo, para mim sempre foi, e hoje eu vivo de música, mas eu me empenho real, assim, diariamente. Não é fácil, seria mais fácil se eu fosse fazer um concurso ou qualquer outra coisa, mas, enfim, deixa esse questionamento, o quanto a gente tem se empenhado realmente e nos lugares certos, né, nos pontos certos para esse nosso sonho. Como o Ive me apresentou, eu sou Beatriz Almeida, sou jornalista, sou especialista em gestão de projetos, estou me especializando em políticas públicas e gestão cultural, faço assessoria de comunicação e gestão de projetos dentro da economia criativa, mais especificamente na música, e também um processo de mentoria e consultoria de artistas e pessoas criativas. Cofundei a Pagode por Elas e Ação por Elas, e lá eu sou diretora de projetos. Então, a maior parte do meu background vem dessa experiência, mas eu também atendo artistas, né, homens e principalmente mulheres, nas suas carreiras, com esse olhar de gestão para ajudar a contribuir nesses projetos, né? E, enfim, dentre esses projetos, eu consegui trazer o primeiro patrocínio da carreira de Amanda Rosa, que é uma artista da Chapada Diamantina. A gente conseguiu fazer um clipe e ser pagas para fazer um clipe, né? E ela é uma artista, enfim, de pequeno porte, pouco conhecida. Eu fiz assessoria de imprensa do EP de lançamento de Meli, antes da gente saber que Meli iria se tornar Meli. E consegui, lá na pandemia, trazer 8 apoiadores para um slam de poesia virtual, né, que tinha esse propósito de trazer rentabilidade para esses poetas que vivem dessa troca mesmo energética. Enfim, já aprovei mais de 10 editais,
públicos. Consegui um patrocínio de uma cervejaria para uma minissérie que eu criei na faculdade, então um produto que eu criei para me formar, que não tem necessariamente a qualidade técnica que precisaria ter para aquela cervejaria patrocinar. Isso aconteceu. E fiz parte do reposicionamento de carreira do artista Ed City, com o álbum dele Afrofuturista, que depois, 2 anos depois, né, da consultoria que a gente fez, do trabalho que a gente fez, ele vai ser homenageado no Afropunk, né, no show com Larissa Luz, belíssimo. Enfim, dentre mais ou menos 6 anos de carreira, eu já contribuí com mais de 30 projetos culturais, musicais e de impacto na Bahia. Fiz meu pitching para vocês, vendi meu peixe, agora vamos nessa. Hoje a gente vai conversar sobre esses 4 tópicos, né? Primeiro a gente vai ter uma conversa sobre as noções básicas do mercado da música, a desinformação sobre esse mercado. Eu acho que é o principal problema que a gente enfrenta. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de democratizar a informação sobre esse mercado. A gente vai pensar aqui juntas o pacote da artista profissional, né, o que é necessário para um artista profissional que vive e trabalha com música, o que é que essa artista precisa ter ali de pronto para possíveis oportunidades, como a gente constrói esse material de divulgação e boas práticas para a gente vender o nosso show, certo? Bom, o mercado da música e suas particularidades, né? Eu escolhi aí uma foto do Google, que só tem homens aí com um propósito, né? Porque eu acho que antes das particularidades técnicas e do mercado, do negócio em si, a gente tem as particularidades relacionais, né? Que são criadas a partir de uma estrutura. Então, a gente tem um mercado como diversos outros, muito machista, muito racista e muito egoísta, assim, muito egóico, né? Focado apenas nos artistas, focado apenas no crescimento pessoal, individual. Então, junta com todo o resto, com a desinformação, então a gente tem uma dificuldade real assim, de avançar nesse mercado. A gente tem um mercado com uma alta competitividade e pouco investimento nacional. Então, a gente tem muitos artistas, muitos talentos, só que, ao mesmo tempo, a gente não tem investimento o suficiente para um país de tamanho continental. Em outros países, né, existem políticas públicas e privadas que as pessoas vivem muito tranquilamente de música, e os nichos, né, tipo assim, o trap na Europa, por exemplo, é um nicho que tem seus subnichos e a galera vive de boa, assim, né, porque é uma outra realidade. É um público pagante, é um cenário profissional que eles têm dados públicos, né, para se basear, enfim. E por investimento eu não falo só de dinheiro, né, eu falo de investimento de tempo, de qualidade técnica, de dados nacionais. A gente tem uma contradição muito grande de um mercado que cresce diariamente, muito rapidamente, assim, hoje em dia é muito pautado na tecnologia, mas, ao mesmo tempo, esse mercado ele não consegue acompanhar o crescimento desse próprio mercado, né? Então, desde da parte de direito autoral até as práticas de show, de divulgação, a gente tem práticas muito arcaicas, né? Práticas que não conseguem acompanhar. Um exemplo disso é o fato de, até hoje, a gente não ter a possibilidade de registrar o nosso fonograma com o nome lá, produtor musical. Então, o produtor musical que faz a sua música, ele precisa se adaptar ali, botar arranjador, botar músico, porque as sociedades ainda não conseguem
não conseguiram absorver esse profissional, né, que veio com a tecnologia, mas já tem algum tempo. Eu acho que o principal problema do nosso mercado é a dificuldade dele se enxergar como um mercado. Então, a música ela é tratada como qualquer coisa, menos como negócio, ela é tratada como sonho, ela é tratada como hobby, ela é tratada como estou aqui me expressando, e não é um problema, a música também é isso, né? Mas quando a gente vai para o mercado trabalhar com isso, né, profissionalmente, fazer uma entrega, a gente precisa, sim, pensar nessa música enquanto negócio e não como o nosso espaço ali de conforto, o nosso bel prazer. A gente tem uma falta de profissionalização e atraso em todos os setores da música. Isso se intensifica quando a gente fala do mercado de mulheres. É bem difícil, né? Bem triste essa realidade, mas é a realidade. Assim, a gente tem hoje um pouco menos, né? Com tantos cursos, né? Enfim, formações como essa do Sonora, como a Som por Elas e outras. Mas é um mercado que sempre se construiu na experiência, no empírico. Então, a experiência ela é muito importante, é o que traz solidez assim para os profissionais, mas o conhecimento teórico e o estudo, quando ele vem associado, a gente acelera os nossos ganhos, a gente acelera os nossos processos. Algo que todo mundo aqui já sabe, né? A gente tem aí uma centralização de capital no Sudeste, que apesar de ser uma das menores regiões do país, que tem a menor quantidade de gêneros autorais, gêneros próprios desses lugares, né? São Paulo, Rio, é onde circula a maior quantidade de dinheiro. Aí, agora a gente vai tentar entender esse outro lado, né, do mercado para com artistas e compositoras, né? Então, o que é que, de fato, esse mercado vai analisar na sua carreira, o que é que esse mercado vai analisar no seu perfil artístico, antes de te dar uma oportunidade, né? Antes de quando você se inscreveu para né, cantar no Sonora, foram mais de 70 inscritas. Então, as meninas precisaram, mesmo querendo muito contemplar todo mundo, elas precisaram estabelecer ali um crivo um critério mesmo, né? Então, pensando nisso que a gente precisa olhar para esse lugar, né? Então, a imagem dessa artista, né? E por imagem não é se é bonita ou feia, mas o que ela constrói de imagem associada à sua carreira artística. Então, se você vai fazer um show, sei lá, de Havaianas, isso comunica alguma coisa. Isso, né, se você vai fazer um show com a roupa básica do dia a dia, isso comunica alguma coisa. Então, esse é um ponto importantíssimo, assim, para artista que quer ser intérprete, quer estar ali em cima do palco, comandando uma banda e tendo esse contato direto com o público. A imagem é um ponto bem importante. A musicalidade, então, a construção que essa artista consegue fazer, tanto gravada quanto em cima do palco, a junção de pessoas, a junção de referências, de gêneros, a composição, né, as letras e arranjos que essa artista consegue trazer. Então, o quanto essa artista está conectada com temas urgentes da sociedade, o quanto essa artista está conseguindo ali falar sobre pautas que tocam as pessoas e se comunicar através dessas letras, né, o quanto essas letras também conseguem ter um caráter mercadológico ali, cada uma em seu gênero musical, né? Mas, enfim, enquanto essas letras são bem trabalhadas e não só um expurgar de ideias, né? Primeiro a gente expurga e é de onde sai toda a emoção, né? Mas depois a gente precisa lapidar. O carisma, né? Tem uma história de bastidor aí de uma artista que trabalhava com uma grande amiga minha, né? Que é diretora artística. E ela sempre demandava muito, né? Então, o roteiro do que essa pessoa ia falar, dessa artista ia falar no show,
repertório, tudo era trazido por essa diretora artística, sem muitas intervenções dessa artista. E quando ela não conseguia determinadas oportunidades ou se sentia afrontada de alguma forma pelo mercado, ela culpabilizava essa diretora artística, terceirizando esse lugar que é único do artista. Se você quer ser intérprete, você precisa criar ali uma linha de carisma com o público, né? Você precisa dialogar, se comunicar com o seu público, que não é só o público final, né? Seu público é os contratantes, seu público é a sua equipe. Se você não consegue encantar e se relacionar, né, de uma forma respeitosa e afetuosa, né, com sua equipe, você começou falhando, né? Porque, enfim, a música ela é feita de conexões, a música ela é feita dessa energia que se movimenta. Então, cada pessoa que acessa a sua música, seja o fã ali no Instagram ou o tecladista que trabalha com você, cada pessoa é um potencial fã ou um potencial crítico, né, do seu trabalho. Então, se a sua própria banda, se a sua própria equipe não gosta de você, né, te tem ali em um lugar de, enfim, pouco carismática, pouco educada, você já começou falhando. E carisma não é sobre, né, tá ali de kikiki, kkk, sorriso aberto para todo mundo, mas criar a sua forma de se relacionar profissionalmente, né, socialmente com as pessoas. Faz parte do trabalho do artista esse fio condutor de diálogo, de carisma, certo? É a entrega do show em si, então a junção de tudo isso, a imagem, a musicalidade, as letras aplicadas nos arranjos, o carisma, a forma que esse artista consegue se conectar, tudo isso é a entrega desse show, né? E para entregar um show, a gente precisa de muita gente, que vai ali desde a banda até a parte técnica, até a iluminação, tudo isso comunica e vai contribuir para a entrega do seu show. Hoje, mais do que nunca, a compreensão de mercado é um ponto circunstancial, assim, de análise, porque antes, né, a gente ficava ali de boinha, esperando uma gravadora bater em nossa porta, ou se não, mandando nossas demos, nossos CDs, esperando a oportunidade cair dos céus. Hoje não é mais assim. Cada vez mais o mercado investe menos, né, em artistas do zero, assim, que estão muito verdes, não tem nada ainda. Então, cada vez mais as gravadoras, inclusive, elas pegam artistas que já estão ali prontos, já têm um trabalho prévio, já estão tendo algum tipo de resultado sozinhos, de forma independente ou com uma equipe reduzida. Então, para isso, você precisa ter uma compreensão de mercado. Ou uma equipe blindada, né, que consiga te assessorar nesse sentido. A personalidade e relacionamento, né, então, aquela máxima, né, que a gente sabe que existe associada, sei lá, ao rock, ao pagodão, de artistas difíceis de lidar, que chega no palco e quebra tudo, que chega no estúdio e quebra tudo, e sei lá, só vai para o estúdio ali para usar droga e pouco aproveita ali os relacionamentos e a construção. Isso tem perdido o espaço dentro do mercado, né? São tantos artistas que os fazedores de oportunidades, né, os detentores de oportunidades, eles têm avaliado muito esse critério, né, da personalidade desse artista e o quanto ele vai render ali profissionalmente mesmo. A conexão com a sua comunidade, então, e comunidade, eu não estou falando de Instagram, eu estou falando de comunidade. As pessoas que te seguem no Instagram, sim, podem fazer parte da sua comunidade, mas ela começa muito antes, né? Sua comunidade é sua família, são seus amigos, são as pessoas, primeiro, né? A sua primeira base de fãs são essas pessoas que vão te apoiar
independente, né, do que você queira fazer na sua carreira, na sua vida. E então essa é a sua primeira base de fãs, a sua primeira comunidade. Então é importante que a gente vá estabelecendo esse nível de conexão a cada passinho que a gente dá, né, a cada crescimento dessa comunidade. Aí a gente vai para as redes sociais. Então é importante que a gente consiga responder as pessoas que se sentem tocadas pela nossa música e mandam ali uma mensagem, principalmente enquanto ainda é pouca gente, enquanto ainda é possível responder essas pessoas. Porque são essas pessoas que, quando for muita gente, vão ser a base. É importante, né, nos shows, tirar um momento ali para visualizar as pessoas que estão assistindo seu show, reconhecer rostos. Às vezes tem uma pessoa que vai ali em todo show, mas você não dá a mínima atenção para essa pessoa, né? Não dá um salve em cima do palco, não separa um tempinho antes ou depois do seu show para trocar ideia com essa galera. Então, isso é conexão com a comunidade. E a capacidade de se expressar, a capacidade de expressão, que é conseguir conectar todos esses pontinhos, né, de musicalidade, de composição, de rede social, para expressar a sua persona artística, né, o seu fazer artístico. Agora eu separei exclusivamente sobre possibilidades de negócio na música, né, para a gente falar de mercado, muito porque é o que tem mais a ver com o assunto que a gente vai estar debatendo aqui hoje. Então, a gente tem muitos caminhos assim para gerar receita no mercado da música, e a gente vai entender aqui alguns deles, certo? De forma geral, né, a gente tem esses mercados, né, esses setores dentro do mercado maior da música, que são o setor fonográfico, que é o da música gravada. Então, a venda de CD, streaming, audiovisual, né, tudo isso fazem parte do setor fonográfico. A música ao vivo, que a gente mais conhece, né, que é o show propriamente dito, a parte de edição e sincronização. Então, quando a gente, né, faz composições, quando a gente é compositora, a gente tem as nossas obras que elas, enfim, idealmente, né, precisam ser editadas por uma editora, que é um setor ali do mercado que foca exclusivamente em composição. Essa editora, né, essas pessoas, eles levam a sua música para o mercado, vai batendo em portas para gerar oportunidades, né? Então, a Globo, a cada novela precisa pagar por algumas músicas para, enfim, gerar a identidade ali daquela novela. O audiovisual independente precisa de uma trilha sonora, seja ela autoral ou não, né? Ou de outras artistas ali de músicas já prontas. Então, isso é o editar e sincronizar músicas. Os patrocínios, né, que eles podem vir associados às leis de incentivo, que são as leis, a nacional, que é a Lei Rouanet, e as estaduais de cada estado. O do nosso estado se chama Faz Cultura, que é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, ou de forma direta, né? Então, na pandemia, a gente viu muito isso acontecer. O artista fazia ali uma live que era patrocinada por fulaninho, beltraninho do próprio bairro, ou fazia uma live que era patrocinada por uma cervejaria. Hoje, cada vez mais, os artistas eles têm feito eventos autorais, né, para o mercado ao vivo não está fácil para ninguém, né? Os preços estão cada vez maiores, os custos,
e a demanda do público cada vez menor, né? Muitas possibilidades, então o público está mais seletivo. Então, os patrocínios, eles vêm muito desse lugar de conseguir financiar junto com esse projeto autoral e gerar retornos para todo mundo. O direito autoral, que é dividido em algumas partes, né? O direito conexo e o direito autoral de obra. Então, toda vez que você fizer um show ao vivo, você recebe o seu cachê, idealmente, né, o caminho certo das coisas, você recebe o seu cachê, mas você recebe também uma porcentagem paga ali pelo espaço, pelo restaurante, pelo bar, pelo festival, porque eles precisam pagar ao ECAD pela execução pública da sua música. Ou, se sua música toca na rádio, ou toca num restaurante, né, numa playlist de restaurante, teoricamente, né, o caminho certo é que você receba a cada execução. E o streaming também entra nesse lugar de direito autoral. Então, além do royalty, né, que é gerado ali pela distribuidora, tem também o direito fonomecânico, que está dentro de direito autoral, que é uma parcela do nosso fonograma que a gente sozinha não consegue acessar. A gente precisa ter uma editora filiada ao BEM para acessar o nosso direito fonomecânico gerado pelos streamings. Imagem e publicidade. Então, quando esse artista ele é também, né, um artista que tem uma oratória legal, tem um posicionamento digital legal, ou já se tornou um artista muito grande, e mesmo que ele não tenha essas questões, ele tem um público grande, ele consegue trabalhar esse lugar da imagem da publicidade. Então, usar a própria imagem para comunicar produtos, comunicar informações. Eu vi hoje, recente, né, um outdoor do metrô, né, da CCR Metrô, com Léo Santana, falando sobre a reforma, né, obra gigante. Então, o Léo Santana criou essa marca, né, esse branding do gigante, e aí o governo do estado, o governo do estado não, né, acho que metrô é prefeitura, contrata ele para associar a imagem dele para divulgar de uma forma mais ampla essas obras, né. Produtos e merchandising. Então, a cada projeto a gente tem essa possibilidade de gerar merchandising, que são, enfim, as antigas lojinhas, né, nos shows. As bandas de rock sempre fizeram muito isso, mas esse merchandising, com o tempo, ele foi evoluindo e se tornando produtos mesmo, né? A gente vê aí muitos projetos, muitos artistas que têm suas próprias marcas de roupa, de acessório, de beleza. A gente vê produtos que estão para além do merchandising de um projeto. Recentemente, a Gabi Amarantos lançou o álbum novo dela, Rock Doido, e ela lançou uma coleção belíssima de camisas que tipo assim, eu não sou fã de Gabi Amarantos, ainda nem ouvi o álbum, para ser bem sincera, mas eu fui impactada pela camisa, porque a camisa é realmente muito bonita e muito cara. Então, ela se conectou ali com o mercado de uma empresa que já tem um histórico, já tem um público, já tem uma experiência, já tem uma entrega, e produziu esses produtos e tipo assim, entregou, enfim, né, esgotou em horas, assim, a primeira remessa. Os editais e os financiamentos. Então, existem os editais públicos e os editais privados, os editais nacionais, municipais, estaduais e também os editais internacionais, e existem os financiamentos com esse mesmo perfil, que, diferente dos editais, não necessariamente você precisa fazer uma entrega final, assim, né? Então,
eles estão ali financiando a sua sustentabilidade, a continuidade do seu trabalho, entra aí também os prêmios. De forma geral, assim, são essas as possibilidades. Aí agora falando mais especificamente de carreira artística, né, de carreira de intérprete, a gente tem o show, a imagem, os produtos, que estão para além também de camisa, de chaveiro. Os produtos, eles podem se tornar, de fato, marcas, né, como eu falei, podem ser eventos, né, como eu já citei também, o Tardezinha do Thiaguinho é um produto, o Nuanice da Ludmilla é um produto, collab com outros fazedores de criatividade de outros setores, ou até de dentro do próprio mercado da música, e serviços também. Na pandemia, a gente viu muito pessoas vendendo músicas personalizadas, né, ali de Dia dos Namorados, de aniversário. A gente tem muitos artistas que têm uma infinidade, assim, um leque grande de habilidades artísticas, e não é um problema, né? Sobretudo se você consegue fazer isso de forma estratégica e associar a sua carreira. O direito autoral, como eu falei, agora especificando, né, esses potenciais, né, que é da execução pública, da sincronização e da cessão de direitos autorais. Na composição, né, compositoras, elas têm o direito autoral, e tem gente que vive só de composição no Brasil, tá? Tem gente que nunca subiu num palco para cantar, mas tá rico, porque está ali em um mercado de composição. Então, existe a execução pública, né, a sincronização, a cessão de direitos, a venda de catálogos, os coletivos de composição, as trilhas autorais. Então, um músico, um produtor musical, ele pode ser contratado por um filme para fazer a trilha autoral desse filme. Isso é viver de música. Um artista que tem um catálogo ali interessante, tem músicas interessantes que chegaram em outros artistas, ele pode vender esse catálogo, ele pode vender essa obra. Existem coletivos de composição, né? Um exemplo deles é o Hit Delas, o Escrito por Elas, né? O Hit Delas é um dos produtos delas, mas o Escrito por Elas é um coletivo de composição daqui de Salvador, que são 4 mulheres que já venderam música para Ivete Sangalo, para Léo Santana, para Luísa Sonza. Então, elas compõem com essa perspectiva comercial, né? Elas pensam no artista ali, escrevem uma música que vai fazer sentido e oferecem para esse artista. E é assim que o mercado mainstream funciona majoritariamente, né? Poucos artistas assim muito grandes são de fato compositores 100% assim dos seus projetos, porque é muita coisa, né? Ele está ali o tempo inteiro vendendo a imagem, o tempo inteiro fazendo show, então dificilmente ele vai ter um tempo de ócio criativo ali para produzir essas composições, ou até ele é só um intérprete e ele precisa dessa equipe mesmo de compositores. Eu fui para o WME, né, para o Woman Music Event esse ano, e eu ouvi uma palestra, algo que me marcou muito, que foi muito interessante. Uma moça uma executiva se eu não me engano, foi da Sony. Era uma mesa de gravadoras, enfim, a moça que estava falando era da gravadora de Pablo Vittar. E aí ela estava contando como o time de compositores de Pablo Vittar fez uma viagem para o México para fazer um sound camp lá, especializada, assim, personalizada. Então, existe enfim, essa etapa prévia, né, que às vezes a gente, na nossa carreira independente, vai vivendo muito ali o dia após o outro, né? Compus minha musiquinha aqui, já vou ali para o estúdio produzir, já vou lançar,
E não, é uma possibilidade que a gente faça essa composição de uma forma coletiva também. A parte instrumental de produção musical, então, existe um mercado de sound branding, que são músicas para marcas, né, basicamente. Então, a Fiat, por exemplo, quando vai lançar um carro novo, uma campanha nova, ela pode querer ou pegar direitos de uma música que já existe ou uma música ali autoral, um restaurante que tem ali um cardápio autoral, personalizado, ele pode querer ali uma construção de sensações também através da audição. Então, existe esse mercado de criar experiências, né? Contribuir com essas experiências de marca através da música. A curadoria de playlists também vai pelo mesmo caminho. Lojas, restaurantes, muitos lugares, assim, muitas marcas contratam agências, contratam empresas que montam playlists que vão fazer as pessoas comprarem mais naquela loja. Então, observem quando vocês entrarem, né, em lojas, tudo é muito bem pensado, né? Tipo, por exemplo, na C&A, quando quase sempre são músicas assim mais aceleradas, músicas mais globais, que dão aquele ar na gente de, tipo, aqui, eu sou uma garota global e vou gastar o meu dinheiro todo aqui. Então, é muito desse lugar. O direito autoral também é uma realidade para o mercado instrumental de produção musical, pelos mesmos caminhos, com diferença só do banco de trilhas. Então, existem instrumentistas e produtores musicais que criam arranjos, criam... Eu não sei muito esses nomes técnicos da música em si, mas tipo, criam, enfim, estruturas musicais que vão ser usadas por outros produtores musicais em outras músicas, ou por, enfim, audiovisual, né, pessoas que estão ali produzindo vídeo para o YouTube, produzindo filme, e aí elas botam em catálogos, né, em plataformas que vendem esses que mostram, né, esse material, e aí, tipo, se alguém comprar, você recebe essa porcentagem. Plataformas e profissionais do mercado, né, então, a Pagode por Elas e a Ação por Elas entra nesse lugar de plataformas. Eu, né, pessoalmente, ali, quando eu atendo outros artistas, eu entro nesse lugar de profissional do mercado da música. Então, existem diversos caminhos, né, de publicidades, de palestras, de serviços de consultoria, de curadoria, de produtos, podendo ser conteúdo. Então, a gente consegue monetizar através do conteúdo, através de curso, de livro, de e-book, de uma coluna fechada, né, paga. Existe, inclusive, plataformas que focadas em artistas que querem vender conteúdo personalizado ali para a sua comunidade. Meio que o privacy da música existe, né? Então, eu estava estudando sobre isso há um tempo atrás. Tem uma artista, posso depois pesquisar, não vou lembrar o nome agora, para mandar para vocês, que ela cria ali conteúdo nas plataformas, né, TikTok, Instagram, mas ela tem a comunidade fechada, que as pessoas pagam ali, sei lá, $5 por mês, e ela bota conteúdos exclusivos, né, tanto de composição, quanto de estúdio, ensaios, enfim, conteúdos que ela não posta na rede social aberta. Marca e licenciamento. Então, a gente consegue pensar nisso que eu já vinha falando, né, de a marca autoral do artista, ou da plataforma, ou do profissional, e licenciamento dessa marca ou de outros produtos.
Por exemplo, a Pagode por Elas, a gente tem esse modelo de negócio que ainda não é o único modelo de negócio que a gente ainda não ativou, que é o de licenciamento. A gente já tem uma marca forte no mercado. Na Bahia, as pessoas reconhecem o nome Pagode por Elas. A gente tem uma lacuna no mercado, né, de roupa street, urbana, focada em mulheres. A gente tem muita roupa urbana para homens, né, que atendem bem os homens, mas poucas que atendem as mulheres. Então, a gente tem essa perspectiva de licenciar, ou seja, liberar a nossa marca para trabalhar essa parte de roupa ou outros setores. A Condizila fez isso com capacetes, com alguns produtos, um deles foi capacetes. Então, a Condizila liberou a marca ali para uma empresa especializada vender os capacetes personalizados da Condizila. Comunidades e workshops e assinaturas que vão mais ou menos próximo ao que eu falei ali de conteúdo, e eventos. Os selos e as editoras eu já expliquei ali mais ou menos para vocês o que é o que normalmente causa mais dúvida, né? Porque a gente tem pouco acesso a editoras, assim, no mercado independente. E os selos são essas empresas, esses grupos que fazem o intermédio entre a música do artista e a distribuidora e a plataforma. Então, esses dois mercados, eles monetizam através dos royalties, da execução pública, da sincronização, muitas vezes da imagem do artista, né, quando a gente está falando ali de um selo que gere carreiras, da cocriação de projetos com marcas, agências e produtoras e empresas. Então, basicamente, os serviços essenciais para o negócio da música. Existem tanto profissionais freelancers, né, que a gente volta ali para onde eu estava falando de plataformas e profissionais, quanto agências que fazem entregas personalizadas de marketing, de audiovisual, de produção musical, de backstage, de show e produção, de comercial e de jurídico, de segurança, enfim, existe uma série de submercados dentro do mercado da música. Existem empresas que fazem cenografia só para eventos. Tipo assim, são arquitetos que têm uma empresa que só vai fazer cenografia para eventos. Dentro da arquitetura não é um mercado, certamente, que eles veem na faculdade, mas existe essa demanda no mercado e existem esses profissionais. E aí, eu queria compartilhar com vocês agora essas fases de um negócio e de uma carreira, né? Pode ser uma carreira, como pode ser também um negócio, que seja uma plataforma, que seja um festival, porque é o que vai nos dar insumos para tomar decisões comerciais, decisões estratégicas para vender o nosso show. Amores, eu vou no banheiro rapidinho, 5 minutinhos, e eu volto, tá? Enquanto o Bia faz uma pequena pausa aí, eu queria dar alguns recadinhos que eu acabei não dando no começo. Então, para quem chegou depois, eu sou Ive Farias, sou uma das organizadoras, produtoras do Sonora, e também sou musicista, sou produtora cultural, atuo na música aí com minha empresa, que começou com esse nome Musical Produções. Hoje a gente está modificando aí para Avoar Cultura e Arte. A gente tem 12 anos de atuação com o CNPJ, e eu digo que eu tenho 15 anos de inserção no mercado musical baiano. Comecei aí nos barzinhos da vida, e a gente vai nessa escalada aí da música,
que é no dia a dia, na coragem, na luta e nos estudos, minha gente. Essa parte técnica, o que a gente está trazendo aqui para o Sonora agora, né, o webinário, a gente vai ter também oficinas presenciais com esse mesmo tema, onde eu vou estar trazendo um pouquinho aí do meu conhecimento, da minha vivência, nesse trabalho com a Musical Produções, com a Voar. Eu trabalho com agenciamento artístico, trabalhei muitos anos com essa parte, né, de agenciamento artístico em Salvador, em corporativos, e hoje eu atuo exclusivamente com projetos culturais, com elaboração de projetos, e também atuo como comercial, né, esse agenciamento que eu fazia para os corporativos, para os hotéis, hoje eu realizo para eventos, festivais, eventos culturais. Bia já voltou, eu não dei o recado, vou só falar aqui rapidinho, Bia, que eu queria informar para vocês que a gente está gravando, e depois essa aula vai para o YouTube, então queria pedir aqui o consentimento de todas que estão aqui prestigiando, queria convidar vocês a comentarem aqui no nosso chat, tragam suas dúvidas, seus comentários, eu estou anotando aqui meus comentários, que no final quero compartilhar umas coisas. A gente está com a presença aqui da nossa diretora artística, Laura Franco. Obrigada, Laurinha, por estar aqui com a gente hoje, maravilhosa. A gente tem o apoio financeiro da Secult Bahia, através do edital Eventos Calendarizados. É bem importante também falar disso, né? Falar que o Sonora vai estar em 3 cidades, que a gente vai estar em Ilhéus, em Salvador e no Vale do Capão. E as oficinas presenciais vão acontecer em Ilhéus e Vale do Capão. E é isso, continue aí, Bia, depois a gente troca mais. Vamos. Estava falando das fases de um negócio, né? De uma carreira. Então, são essa compreensão de negócio mesmo, de etapas que a gente consegue tomar decisões comerciais e estratégicas na nossa carreira. A fase inicial é a fase de desenvolvimento. Então, quando você está ali construindo repertório para o show, quando você está ali construindo as músicas que você vai vir a gravar, quando você está ali indo para estúdio gravar essas músicas, quando você está construindo um show novo. Depois a gente vai para uma etapa de criar demanda e testar formatos. Então, depois que a gente já está no mercado, a gente vai... enfim, música não tem fórmula pronta, né? Existem pontos a serem analisados para decisões mais estratégicas, mas não é fórmula pronta. Então, cada álbum, é um teste. Então, a gente está testando. Cada show é um novo teste. Então, a gente precisa ter esse olhar também do teste, né? Não apostar todas as nossas fichas no escuro. Então, se você está montando um show novo, tenta fazer um formato reduzido primeiro, ver como ele funciona, o que é que você pode melhorar. E isso para todos os outros tipos de produtos, né? E o criar demanda no sentido de quanto mais você bate em uma pauta, em uma informação, mais você cria demanda sobre ela, né? Então, você está construindo base de fãs, você está construindo público, construindo demanda a cada etapa ali do seu processo. Consolidação de público e se posicionar. Então, quando você... Não existe o não dar certo. Se não deu certo até esse momento, mude a sua estratégia, mas continue se empenhando, assim, e estabeleça bem o que é dar certo, porque é uma matemática muito básica. Se você empenha energia e tempo, e, enfim, né, e outros recursos em algo, esse algo ele vai dar retorno. Pode não ser o retorno que você espera. Sei lá, você pode não se tornar Luísa Sonza, Ludmilla, Anitta, mas com certeza resultados você vai ter.
E isso advém desse lugar de ir se posicionando no mercado, se posicionando nas redes, participando de eventos do mercado. O mercado ele tem muitos eventos, né, de conexão. Então, se posicionar é também estar nesses lugares, é estar aqui nesse webinar e se apresentar e falar sobre si, e aprender e quem sabe, cooptar aqui uma nova fã, né, tipo, apresentar o seu trabalho, enfim. E aí a gente vai consolidando esse público a cada entrega que a gente faz para ele, né? Então, a cada novo álbum, a cada novo show, a gente vai consolidando. Aí depois a gente vem para a etapa de escalar o negócio, né? Depois que já deu certo, depois que a gente já testou muitas coisas e entendeu ali um caminho que funciona, aí a gente vai fazer um investimento mais agressivo, aí a gente vai apostar todas as fichas, não, que enfim, sempre pode dar errado, mas apostar mais fichas, né? Muitas fichas. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de um mercado que eu conheço, né, que é o mercado de comunicação. No tráfego digital, né, que as pessoas conhecem como impulsionamento, e não é só sobre impulsionar, é sobre um teste, existe um teste ali por trás do que vai dar certo ou não. Antes da gente investir no tráfego pago, todo profissional, ele sugere que a gente invista no tráfego orgânico, que a gente invista na criação de conteúdo constante e sólida, porque de nada adianta você investir todas essas fichas, você investir, sei lá, 100 mil reais em tráfego pago, se quando esse público chegar no seu perfil, não tem ali um contato para comprar show, não tem ali um link para seu Spotify, não tem ali um vídeo de você no palco ao vivo. A pessoa vai bater e vai embora. Então, a gente só escala o negócio quando, de fato, a gente pode escalar esse negócio. Para não pular etapas e se frustrar e perder dinheiro, enfim. E a decadência, a venda ou a mudança. Então, necessariamente, todo produto, todo negócio, toda carreira tem um ciclo de vida. E não é sobre início, necessariamente sobre início, meio e fim, mas é também sobre entender e se apropriar disso. Você pode não entender e entrar nesse lugar aí que eu coloquei como decadência, né? Tá ali fazendo a mesma coisa há anos e batendo na mesma tecla e dizendo que não está dando certo. Ou você pode entender a sua música como negócio e compreender esse ciclo de vida de um produto. E aí, quando chega nesse momento, né, depois de escalar o negócio, a gente vai ou mudar, né, a perspectiva dele, né, criar um novo produto nesse mesmo negócio, ou fazer mudanças circunstanciais, ou a gente vai vender, né, vender esse catálogo, vender essa empresa. Vou dar três exemplos, né, um de cada. O exemplo da mudança. Nando Reis é um artista que ele, quando chegou à internet, ele já era um artista consolidado. Quando chegou o YouTube e a produção de conteúdo, ele já era um artista consolidado. Ele tinha a opção de não entrar e cair na decadência. Ele ia continuar sendo rico, mas a carreira iria entrar em declínio. Ele escolheu a mudança. Então, ele escolheu começar a produzir conteúdo de uma forma constante, de uma forma criativa, e ele se tornou um case de sucesso de produção de conteúdo no YouTube. O canal dele cresceu muito e é uma referência hoje sobre isso. Um exemplo de venda que eu vou dar é o de Taylor Swift, por exemplo. Ela, em dado momento da carreira, ela vendeu o catálogo dela. Não porque ela
ela especificamente. Existem exemplos de pessoas que venderam catálogo porque não queriam mais cantar, queriam se aposentar e estava de boa. Mas ela vendeu para conseguir pegar esse dinheiro e investir em um novo produto. Então, ela vendeu o catálogo, investiu em um novo produto, e, se eu não me engano, depois ela comprou de volta, comprou parte desse catálogo de volta. E um exemplo de decadência... Rapidinho, Bia, só uma pergunta. Quando você fala catálogo, você quer dizer o que especificamente? Que eu não consigo entender exatamente o que esse termo quer dizer. Catálogo é um grupo de obras. É o catálogo de obras mesmo, né? De músicas. Então, tipo assim, Zeca Pagodinho tem, sei lá, 15 álbuns. Então, esse é o catálogo dele. Dessa forma que o pessoal do direito autoral, das editoras, comunica, né? É um termo, assim, um jargão desse Aí, setor. no caso, assim, ela vendeu isso, ela vendeu essa série de obras dela e ela perdeu os direitos sobre esse material gerado, é isso? Isso. Ela monetizou muito ao longo dos anos, aí vendeu o catálogo dela, e aí pegou esse montante de dinheiro, né, esse montante bilionário, para investir em um novo projeto. Aí essa pessoa que comprou, essa pessoa não, né, essa empresa, esse grupo, passa a monetizar esse catálogo, entendeu? E um exemplo de decadência, deixa eu pensar, para dizer a vocês. É um exemplo trágico, mas de decadência, foi o próprio Chorão, né, do Charlie Brown Jr. Ele tinha ali uma carreira em ascensão, alcançou muitos lugares, conseguiu construir muitos negócios, mas por uma limitação pessoal mesmo, né, de tratar a doença dele, né, o vício em drogas, ele viveu uma decadência, né, antes dele, enfim, né, tirar a própria vida, né, pelo uso em excesso, ele foi perdendo espaço no mercado, porque todo show que ele chegava era um problema diferente, ele não conseguia mais lembrar as próprias músicas, não conseguia mais cantar as próprias músicas, não entregava, né, o produto ali que ele precisava entregar. E aí, com isso, né, depois que a gente entende as fases de um negócio, eu queria elucidar para você os setores macro dentro de qualquer produto, de qualquer empresa. Que, tipo assim, se for para qualquer área aqui, a gente tem esses três setores macro, né? Dentro desses setores existem 1 milhão de outros setores, mas, falando especificamente de música, a gente tem a entrega, que é a música em si, a performance de palco, o posicionamento, enfim, tudo isso que a gente veio falando. A divulgação, que é rádio, rede social, imprensa, marketing offline, né? Então, ações de divulgação pública, de conexão com o público, e as vendas de show, de publicidade, enfim, entrega, divulgação e vendas fazem parte de qualquer empresa. Qualquer negócio tem essas três áreas. E aí vai mudar a entrega a cada setor, vai mudar a forma de divulgar a cada setor e vai mudar o produto que se vende a cada setor. Então, essa é a informação, eu acho, mais importante dessa noite. Para você vender show, você precisa vender. Então, existe um trabalho ativo de buscar oportunidades no mercado e não só esperar passivamente que as oportunidades cheguem até você. E aí a gente vai
de fato, pensar nesse caminho da divulgação e da venda, né, como gerar essas oportunidades no mercado da música. Então, é importante que a gente faça parte de conversas e contribua genuinamente para elas, né? Networking não é sobre a gente forçar uma barra, não é sobre a gente insistir para se conectar com alguém. É sobre a gente ter conversas genuínas, a gente ter trocas genuínas e ser lembrado, né, pelas pessoas, assim, por essas conversas. Então, você precisa estar nos espaços com essa entrega mesmo, né? É sempre uma troca. Você quer se conectar com aquela pessoa, a forma mais fácil que você vai ter de se conectar com ela é ser tão interessante ao ponto dela querer se conectar com você também. Criar interesse sobre você. Então, Vou dar uma dica aí, só um adendo rapidinho desse ponto que você trouxe, que eu acho massa. E como eu sou muito vendedora também, né? Que eu vendo meu grupo, e a Macemba, e vendo vários outros projetos também, né? Essa parte do agenciamento artístico. Então, eu falo assim que cada cliente é um cliente, mesmo que seja, digamos assim, Rede Sesc, né? Que é um cliente que eu vendo bastante, que eu consegui me conectar aí ao longo de anos. Por mais que seja uma rede que faça parte de um núcleo central ali, cada espaço, cada território tem a sua peculiaridade. E certamente esse possível contratante, esse produtor, essa casa de show que você vai ali vender, ele tem algo ali que conecta diretamente com o seu trabalho. Então, quando a gente vai abordar essa pessoa, o ideal, né, ou esse espaço, ou esse lugar que a gente quer vender o nosso show, a gente contextualizar. Pô, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram, deixa eu ir lá, se for possível, para conhecer o espaço, ver, né, entender qual é esse elozinho, qual é essa virada de chave que vai tornar o seu produto interessante para esse espaço ou para essa pessoa, né? E a partir daí buscar esse diálogo, né? Só deixar esse adendo, porque eu achei massa assim, isso que você trouxe, como eu vivo isso na prática, eu sempre busco fazer isso, né? Eu nunca abordo um cliente, um possível contratante, só com, tipo assim, o meu produto é o melhor e eu vou vender aqui para ele, tipo, falar tudo em 10 segundos. Não vai, entendeu? Contextualize, traga alguma coisa que tenha a ver com ele, né? Com o espaço ou com o evento, né? Porque é isso que vai fazer o elo para, como você falou, criar o interesse sobre o seu trabalho, né? Né? O trabalho do vendedor de show ou do artista que vende o próprio show antes de tudo, criar relações, né? Ninguém vai comprar algo que não confia. Assim, e construir o relacionamento com os SESCs ao longo dos anos, para hoje ela poder chegar e fazer assim, pô, o show novo do Iaia Macimba tá massa, acho que tem a cara aí do seu espaço, e eles confiarem, não porque ela mandou o portfólio, né? Isso também faz parte do trabalho, mas porque ela construiu o relacionamento. Então, esse lugar da narrativa está para além das redes sociais. No início da nossa conversa, eu me apresentei de uma forma sucinta e que eu entendo que eu falei ali de tudo que fizesse sentido para o público que eu estou conversando nesse momento, né? Que são compositoras, que são vocês. Essa narrativa ela precisa estar muito bem aguçada para cada público. Quando eu vou falar da Pagode por Elas com contratante de show, minha conversa é uma. Quando eu vou falar da Pagode por Elas com contratante de palestra, é outra. Quando eu vou enviar um projeto de edital ou pedir uma ajuda pública do governo do estado, minha conversa é outra. Então, é a gente entender esse lugar de construir uma narrativa sobre o nosso próprio trabalho, que a gente apresente os nossos resultados, mesmo que você ache que eles não são grandes, né? É importante para também você não se tornar uma pessoa prolixa na fala sobre o seu projeto, ou fale pouquinho demais, ou fale informações que não são estratégicas para aquela pessoa em específico. Entender a lógica, entender que a lógica da parceria é ganha-ganha, então isso vai de equipe até pedido de dinheiro para a marca, para
para contratação de show. Tipo, ninguém vai contratar o seu show porque quer te ajudar, porque você é legal. As pessoas vão contratar o seu show porque elas querem ganhar, seja dinheiro, ou seja reconhecimento, ou seja uma sensação de ter sido bom para o mundo ou para alguém. Enfim, entender essa lógica das relações, né, que é sempre o lugar do ganha-ganha. Então, você não pode propor uma parceria em que só você ganha. Tipo, Ivy, vem daqui meu show, porque meu show é legal, mas eu não consigo te pagar, nem liberar nenhuma porcentagem. Sei lá, se só vai vender meu show porque eu sou legal. Enfim, não existe. Começar esse processo de oportunidades e de networking da rede próxima a você e não pular etapas, né? Antes de você tentar conseguir o feat com a Yaya Macemba, que é uma banda estouradíssima, com 15 mil seguidores no Instagram, um projeto lançado, você vai tentar fazer um feat com um artista que tenha o mesmo tamanho de mercado que você. E aí, aos poucos, você vai crescendo, né, essa rede. Como eu falei no início, antes de querer conquistar um grande público, você precisa conquistar o público que já é seu, a sua família, os seus amigos, as pessoas que já lhe seguem no Instagram. Supere a timidez sem deixar de ser você. Buscar ativamente oportunidades pode entrar em um lugar muito difícil para nós, mulheres, da exposição, do achar que a gente está incomodando, que a gente está pedindo alguma coisa. Não, a gente está fazendo o nosso trabalho, faz parte do seu trabalho aprender a construir oportunidades para você. Faz parte do meu trabalho bater de porta em porta tentando vender projeto da Pagode por Elas. E isso mexe com um lugar subjetivo nosso, né? Do medo da rejeição, do medo do não, da dificuldade de sair de um lugar passivo e para um lugar ativo, de falar abertamente dos seus resultados, de vender mesmo, né? Vender é uma questão assim, para o brasileiro, de forma geral. Então, esse lugar, eu estou falando aqui para gerar essa compreensão da importância e também agora para trazer essa compreensão de que a gente não precisa deixar de ser a gente. Você não precisa comprar um milhão de roupas para se vestir de uma forma X ou Y, para passar uma impressão X ou Y. Você não precisa mudar a sua personalidade e ser extremamente expansiva, se você não é, porque isso vai soar falso. Então, superar a timidez sem deixar de ser você. Existem as pessoas ali que vão fazer networking de uma forma ativa, no meio do salão, no meio do evento. Existem as pessoas que vão estar sempre ali no cantinho, no bar, no fumódromo. Existem outras pessoas com esse perfil. Então, existe esse espaço. A gente só precisa entender como fazer isso da nossa forma. Sempre atenda bem as pessoas e gerencie as expectativas. Como eu falei, né, um dos pilares é a entrega. Então, você precisa prezar por entregar um bom show. Entregar um bom show não é só sobre subir no palco e deixar o público em êxtase. É ser pontual, é ser educada com quem está te contratando e com a equipe que está te atendendo, é ser profissional, né? Entregar tudo que está sendo solicitado ali, no prazo que está sendo solicitado. Isso é atender bem, porque a lógica é básica, né? Pense em você como consumidora. Você gosta de ser bem atendida. Você gosta de chegar em uma loja e a pessoa te dizer, pô, não, boa tarde, temos isso, isso e isso, o que é que você quer? É a mesma forma que a gente precisa fazer com as oportunidades da nossa carreira, atender bem as pessoas que vão pagar pelo nosso produto. Mas, claro, gerenciando as expectativas, né? Tanto do contratante, quanto da equipe, quanto do público. O artista tem um lugar muito difícil de ter que lidar
com muitas expectativas sobre ele. Então, a equipe quer uma coisa, né, a banda, o público quer uma coisa, quer dizer o que é certo para o artista, o que é melhor. O contratante quer um show. Ah, não, meu show é de MPB, ali, música, enfim, contemplativa. Contratante, não, será que a gente não consegue botar umas músicas de samba, porque vai animar mais? Então, você precisa conseguir gerenciar essa expectativa, ainda assim atendendo bem essa pessoa. Não é fácil, a gente precisa desenvolver essa habilidade. E aí vamos chegando às vias de fato, né? Para a gente gerar oportunidades através de shows, né? A gente precisa pensar em algumas etapas de vendas, né? Então, a gente precisa primeiro pensar em um portfólio que esteja conectado ali com a nossa dimensão de público. Então, se você é uma banda de samba, não tem como você fazer um portfólio preto e branco. Se você é um projeto iniciante, não tem como você chegar e querer vender um show de 30 mil reais. Porque por 30 mil reais, as pessoas vão contratar grupos que já têm mais tempo de estrada. Então, a gente precisa pensar nessa dimensão de público e no nosso rider, né? Alinhar o nosso rider, as nossas necessidades técnicas, a essa dimensão que a gente ocupa no mercado. E deixar isso explícito no nosso portfólio. É uma tarefa difícil. Parece que o portfólio é só botar ali sobre o seu trabalho. Não é. Ele precisa comunicar muitas camadas para um público muito grande, né? O contratante que vai ler o edital, que vai ler. Então, é desafiador. Ter uma lista de prospecção e visitas para relacionamento. Então, é importante que você tenha ali sua listinha dos sonhos. Eu quero tocar no Festival Sonora. Começa a entender, vai nos eventos do Festival Sonora para entender como que tipo de artista toca ali, como é esse público, se você de fato se relaciona com esse público, visita esse evento para se conectar com as pessoas, né, para chegar lá, conhecer pessoalmente as idealizadoras, se apresentar. Isso é uma etapa de venda, né? A gente circular nos espaços que a gente quer vender. Eu tenho uma história muito legal, rapidinho, dessa... É um exemplo, né, que rolou comigo, de um espaço lá de São Paulo que eu queria muito que a gente tocasse, que era a Casa de Francisca. E aí eu já estava stalkeando no Instagram, já estava ligada, assim, né, tudo que rolava. Aí eu tive a oportunidade de estar em São Paulo, eu falei, velho, eu vou lá, é hoje. Aí fui lá e naquela semana eu tinha descoberto o nome da produtora. Eu acho que eu mandei alguns e-mails com portfólio e tal, um dos e-mails ela respondeu, enfim, eu cheguei nesse nome, né? E aí cheguei mais cedo, peguei minha cervejinha, minha água, fiquei ali. Aí perguntei para uma pessoa do espaço, quem é tal pessoa? Ah, é a produtora. Eu digo, beleza, me mostrei quem é ela. Aí fiquei ali, vou resumir. Conheci ela, troquei ideia, peguei o WhatsApp dela. Aí um tempo depois, vai eu no WhatsApp chamando e tal, nada. Aí um tempo depois, meses depois, eu fui participar de um evento na Educadora, da Educadora FM, e estava lá o gestor, o gerente lá do espaço. Porque, no caso, essa figura que eu conheci era uma das curadoras e produtora, né? Aí teve uma oportunidade, num momento assim, tipo um café, alguma coisa, eu estava bem com o meu cartãozinho, eu aí abordei ele, falei, olha, estive lá na casa de Francisca, achei o espaço incrível, tem tudo a ver com o nosso trabalho, e falei, né? E aí eu disse ele, eu estou inclusive com o WhatsApp de tal pessoa, a produtora, ele falou, pronto, mande uma mensagem para ela agora, e diga que você está aqui comigo, e você vai fechar uma data com ela. Foi dito e certo, velho. Aí, e olha que ainda assim foi difícil, foram mais 3 meses para eu fechar esse show. Mas eu fechei e foi incrível, assim. Ou seja, é toda essa
essa caminhada, assim, mas que pode dar certo e eu acho que vale a pena, sabe? Construir essas contratações, né? Que muitas vezes parece que é fácil. Você vê, tá fulano, tá tocando em tal lugar, porra, estourou, né? Na verdade, não. Na verdade, tem toda uma labuta ali por trás para conseguir chegar, mas que quando a gente cria as estratégias também é isso, né? Vai cavucando a oportunidade ali, né? Você trouxe um ponto importante, né? Me fez lembrar desse tópico, que é o nosso mercado, ele tem um tempo de venda diferente de todos os outros. Então, às vezes, o ciclo de venda ele vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por exemplo, existem festivais que só acontecem uma vez por ano. Você vai oferecer seu show um mês antes do festival? Talvez, quem sabe, no ano que vem. Ou talvez você crie ali um relacionamento para daqui a 2, 3 anos você tocar lá. Então, é entender também esse ciclo de venda e essa construção de relacionamento. É importante também que a gente documente o nosso show com fotos e vídeos para compor esse portfólio, para compor essa rede social, para que as pessoas, os contratantes, eles consigam entender que show você está oferecendo ali. Para eles, às vezes, né, um dos principais erros de portfólio é um portfólio estático, 100% estático, né, que a gente não consegue identificar ali como é o show daquela pessoa, como é a entrega ao vivo. E aí, reforçando, né, o ponto do último slide, que é esse bom atendimento e a entrega para voltar. Então, também não adianta a gente ser uma ótima vendedora, vender ali, falar um bocado, mundos e fundos, e aí chega na hora o show não é nada do que você falou. Você não vai conseguir voltar e você vai se queimar. Pois é, Casa de Francisca mesmo a gente tocou, e aí no final surgiram algumas pessoas ali, apoiadores, que o cachê era meio baixo. Aí os amigos fizeram umas fotos incríveis, assim, os vídeos. No dia seguinte eu já mandei para ela, falei, olha, foi incrível. Ela não estava lá no dia do show, infelizmente, a produtora. Eu aí mandei para ela e falei, foi massa e tal. Ela viu a foto, falou, nossa, que foto linda, obrigada e tal. Então, é super importante também esse pós, né? A gente manter o diálogo, que a gente chama de pós-venda também, né? Que é super importante. Tão importante quanto a venda, eu acho. Totalmente. É a construção é a manutenção desse relacionamento, né? E aí, quando a gente fala de fotos e vídeos, quando a gente fala de portfólio, de alguns outros tópicos que vêm mais à frente, é sobre a gente estar de malas prontas para quando a oportunidade bater na nossa porta. A gente precisa se preparar, porque senão vai acontecer o dia da oportunidade chegar, infelizmente você não puder participar, né, poder aceitar, porque você não está de malas prontas. E aí a gente chega, então, no pacote do artista profissional, né, no pack do artista profissional. Primeiro, na parte de gestão, né, a parte administrativa. Então, é importante que você tenha um e-mail exclusivo para o seu trabalho, que não se perca ali com notificação de Instagram, de newsletter, e que você acesse todos os dias, pelo menos uma vez por dia, porque muita gente perde a oportunidade assim. Tem o e-mail, mas não olha o e-mail todo dia. Aí chegou aqui hoje um e-mail, estou precisando correndo de um orçamento, vou fechar esse show aqui, a pessoa se respondeu 2 dias depois. A outra pessoa já foi lá e fechou o show com outra pessoa. Ela precisava entregar a pauta dela. Ter uma pasta com seus documentos básicos, né, CNPJ, certidões negativadas, RAIDER, enfim, esses eu vou falar daqui a pouco, que é a parte artística, mas esses documentos que vão ser solicitados o tempo todo, RG, os documentos da banda, enfim, ter tudo isso em uma pasta organizada. É importante que você tenha um CNPJ, um MEI. Infelizmente, né, a artista que não tem MEI, ela vai acessar oportunidades limitadas, porque quando a gente vai pensar em negócio,
a gente precisa gerar nota fiscal, né? Os contratantes, eles exigem isso. Então, se você não tem, vai estar sempre ali, não, pode ser no meio de fulano, de ciclano, você está comunicando alguma coisa também, você está comunicando um despreparo. As certidões negativas, né, para possíveis investidores e editais, eles precisam saber que você está em dia com as suas contas, com o Estado. É importante também que você tenha uma conta pessoa jurídica. Não é legal você misturar o dinheiro da empresa, né, do seu show ali, da sua carreira, com o seu dinheiro pessoal, que a maior parte você faça um Pix para sua conta pessoal, mas precisa existir um caixa, esse dinheiro precisa ser recebido através de uma conta jurídica que vai ser auditável. É importante que você tenha suas obras registradas, até para dialogar com mais segurança com as pessoas, né? Poder apresentar suas músicas nos lugares sem medo de ser plagiada, né? Ter pastas organizadas para cada coisa é muito chato, enquanto equipe, quando a gente contrata alguém ou quando a gente faz uma parceria e a pessoa precisa se virar em mil para entender ali a nossa bagunça, né? Onde é que você tem suas letras? Aí manda um bocado de link. Por que você não tem uma pasta com todas as suas letras organizadinhas? Raider. Não, tem esse, mas tem esse, mas tem esse, é um pouquinho de cada um. Então, é importante ter essa organização, né? E é importante também que a gente tenha os nossos acordos inegociáveis. Saber para onde a gente quer ir, sem abrir mão de quem a gente é. Então, pode ser que aconteça uma oportunidade que não faça sentido para você, e você precisa estar muito segura com o que é inegociável para você. Pode chegar alguém aí oferecendo um show com cachê super a mais do que você está acostumado a cobrar, mas, sei lá, é uma casa de show de um criminoso, né? De uma pessoa que, sei lá, já abusou publicamente de alguém. Como é que a gente toma essas decisões? Então, precisa sempre estar muito claro o que é inegociável para a gente. A continuidade, né, desse PEC do artista profissional, nessa parte artística, né, é o release artístico, o release artístico é um texto que não é em PDF, você manda ele em Word, ou se não o link, para que a outra pessoa ela consiga copiar e utilizar esse texto. Vai no corpo do e-mail também, né? Um textinho mais curtinho, isso, assim, né? Ou 4, 5 linhas no máximo. Aí o release artístico, ele é um documento maior mesmo, que a gente tem do projeto completo, da artista, mas a partir desse release artístico é importante que exista uma mini bio. A mini bio, sim, é essa informação reduzida de 4, 5 linhas, porque aí a gente consegue dar uma dimensão completa do nosso trabalho, mas também deixar ali a informação essencial para as pessoas terem praticidade. É muito chato, mais uma vez, enquanto contratante, enquanto equipe, a gente receber um material diferente do que o que a gente solicita. Às vezes eu peço uma mini bio e a pessoa me manda um release artístico de 2 páginas. E aí você não cria um entrave nesse relacionamento, porque você não entregou o que foi pedido, e você também não se ajuda, porque certamente essa pessoa ela vai reduzir da forma que ela bem entender, e vai entrar informação que ela bem entender. Então, é importante que você estabeleça quais informações você quer na sua mini bio e no seu release. Fotos em alta qualidade. É bem difícil quando a gente precisa fazer uma divulgação e a gente recebe só fotos com uma qualidade muito ruim. Eu entendo, né, que existe um desafio
Mas é um ponto do artista profissional, né? É um investimento que precisa ser feito, de ter fotos em alta qualidade. O Media Kit... Parei rapidinho, deixa eu só pontuar uma coisa massa dessa coisa da foto aí que você deu destaque, que eu acho que muitas vezes isso é até uma guinada, né? Que parece uma coisa besta, assim, mas eu vou usar como exemplo aqui a Macemba, porque é uma coisa que, lógico, a sonoridade, o show, tudo isso é importante, né? Mas a imagem e essa coisa da foto com qualidade, assim, né? Você preparar um figurino bacana, você escolher um cenário que dialogue com a musicalidade que você está trazendo, isso agrega um valor para o seu projeto, que é muito grande. E eu conheço muitos artistas que são incríveis e que têm uma dificuldade, às vezes, de construir essa imagem, né? Uma foto que fale do seu trabalho, uma foto que tem uma qualidade. Eu acho que isso é tipo o ponto principal, assim, tanto para um portfólio, quanto para uma venda de show, quanto para o que vai reverberar, né? Então, só queria dar uma ênfase assim nesse ponto, porque assim como o release, o que você vai escrever ali, né? Essa foto em alta, com uma produção bacana ali, também vai fazer um diferencial gigantesco e certamente vai ser uma coisa que pode ajudar muito na venda do trabalho, em editais, em tudo, né? Queria só destacar, assim, porque... E vai comunicar profissionalismo, vai passar credibilidade, pode até abrir outras portas. O Media Kit, que é um documento semelhante, né, ao portfólio, então ele é aquela apresentação ali completa que junta o release artístico, junta as fotos, junta a performance ao vivo, junta o mapa de palco, enfim, junta uma série de informações em um mesmo documento. A sua lista de músicas já lançadas, de clipes, de clipping de imprensa, onde você já saiu na imprensa. O rider técnico é um documento importantíssimo da gente ter para tocar nos lugares. Existem, enfim, artistas que fazem diversos shows, e eu entendo, né, que muitas vezes não dá para investir em tudo, mas que você, aos poucos, invista, né, nesse rider de cada um dos seus shows. Enfim, mais uma vez, mostra credibilidade, facilita o seu trabalho e o trabalho do seu contratante. Links que mostram o seu trabalho, né, como, enfim, fotos, vídeos e clipes. E agora, de uma forma propriamente dita, algumas dicas, né, mais gerais, assim, para a gente vender o nosso show, né, dentro do mercado da música. E são a venda de show, como a gente já foi comentando aqui, com as contribuições de IVE, né, com o que eu tenho falado, é uma construção de relacionamento, é uma coisa que perpassa por muitas etapas, não é produto, né, não é chegar na loja, ô moça, me dê aí uma flor, paguei, peguei a flor e fui embora. Não é. É um outro tipo de venda. Então, são ações das mais simples às mais completas que vão ajudar a gente a ter essas oportunidades. Então, é importante você estudar o perfil do festival, do evento, da casa de show, do espaço cultural, antes de você enviar a sua proposta, para não gastar a sua imagem. Às vezes, você vai enviar, tipo assim, no e-mail da Pagode por Elas, eu recebo um monte de portfólio de artistas que não são do pagode, querendo vender show, não sei para quem, porque eu tenho um festival de pagode que acontece uma vez por ano, então não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. E aí o contato que eu tenho com o nome daquela artista, o primeiro contato já é negativo, já é tipo, que artista sem noção é essa? Então, é importante a gente estudar o perfil dos espaços que a gente vai oferecer o nosso projeto. Se possível, é importante que a gente vá ao lugar, procure o responsável pela programação e se conecte, né, conhecer o espaço. Muitas vezes você não vai conseguir, né, a pessoa vai estar ali na correria, ou nem vai estar lá no espaço,
mas é importante criar essa relação com o espaço, até para depois você poder dizer no e-mail ou na mensagem, pô, estive lá no espaço, achei isso, achei aquilo. E as oportunidades surgem desses momentos, né? Às vezes a pessoa consegue te atender, você consegue ter uma conversa massa, como, enfim, aconteceu com Ive, em uma outra situação, tipo, ela precisou primeiro ir ao espaço, tentar outro caminho, para no dia que ela encontrou o dono do espaço, ela pôde dizer, poxa, estive lá, gostei, quero tocar lá. Então, se ela não tivesse ido no espaço, ela ia falar, quero tocar lá. Ele ia dizer, legal, igual você, muita gente também quer. Então, é importante também você diferenciar os públicos contratantes, o sentido da proposta padrão e da proposta personalizada, pensada também nos interesses do espaço. A gente precisa ter a nossa proposta padrão, o valor ideal de cachê, o valor mínimo, o valor máximo, a formação de banda com cada um desses valores e entender para quem a gente oferece cada coisa. Mas existe também as propostas personalizadas. Então, quando você quer muito tocar em um lugar, você consegue fazer uma adaptação, ou você consegue fazer um escopo ali de parceria, de alguma forma. Isso é uma proposta personalizada. Deixa eu botar aqui meu computador para carregar. Ele está descarregando. Criar estratégias com antecedência para fazer parte da line de eventos e festivais calendarizados. Então, como eu falei, você não vai mandar sua proposta um mês antes do evento. Um mês antes do evento, a line já está fechada. Você vai entender ali quando no ano esse evento acontece e se preparar para essa estratégia, né? Construir etapas dessa estratégia. Ter conteúdos de você cantando, especialmente em shows na sua rede social. A pior coisa para um curador, para um programador, para um contratante é abrir a rede social do artista, não ter um vídeo dessa pessoa cantando ao vivo. Muitas vezes não tem nem um vídeo da pessoa cantando. Então, é importante que você tenha esse vídeo cantando ao vivo, que seja em um escopo reduzido, em um bar, em uma festa intimista na sua casa, ali que você vai montar só para fazer esse vídeo, mas precisa ter, se você quer ser um artista profissional. Ter formatos de shows adaptados para diferentes oportunidades, então, acústico, tributo, com DJ, com banda completa, com participações. Isso aqui já está na etapa de escala de negócio, que a gente falou lá atrás, tá? Primeiro você vai fazer o seu showzinho bem feito, um formatinho, e aí depois você vai escalar, pensar em formatos maiores, formatos diferentes. Estimular o público a compartilhar trechos do show nas redes sociais e marcar para você recompartilhar. Não sei se vocês já fizeram esse exercício de acompanhar, né? Assistir um show com um olhar mais técnico. Esses artistas assim de sertanejo, de forró, o show parece uma maratona, é um rolê todo roteirizado, assim, a forma que o momento que ele fala da rede social dele, o momento que ele fala, essa música é para você mandar pro seu ex, essa música é para você postar como indireta no story. Enfim, criar esses momentos no show em que você vai conseguir comunicar esse pedido, para que não seja só um oi, gente, boa noite, me sigam nas redes sociais e bora cantar. Oferecer uma boa experiência para o público e para o contratante, pedir feedback deles, com foco na fidelização dessa parceria. Então, como eu falei, esse lugar do bom atendimento, da boa entrega, mas
um outro ponto que a gente faz muito pouco na música é esse pedido de feedback. Então, o que é que você achou do show? Como é que foi? Pô, eu vi que a casa não encheu tanto, né? Você acha que... O que é que você acha que aconteceu? Se quiser, a gente pode marcar uma outra pauta com cachê reduzido para a gente tentar, né, ter uma casa mais cheia, pensar em outras estratégias, oferecer essa parceria que leva à fidelização. E, como eu falei, né, uma das partes mais importantes do fluxo de trabalho de um artista que vende muitos shows é, de fato, vender shows. Acredito que Ivy pode falar aí com tranquilidade. Você oferece o show para 50 pessoas, você vai vender para 7. Então, você precisa, de fato, ter uma rotina de venda, né? Gente, é uma rotina, é diário, assim. E aí tem uma coisa que eu estava deixando para pontuar no final, mas eu vou trazer aqui agora, né? Que tem alguns artistas que têm um ideal, assim, de encontrar uma produtora que vai fazer tudo, que vai resolver tudo, que vai ser seu comercial, que vai fazer acontecer. E eu acho que isso não é a realidade, pelo menos para a maioria, e para artistas de pequeno porte, assim, né? São poucas as pessoas que já têm essa capacidade financeira, digamos assim, de contratar, ou que já dão essa sorte de encontrar alguém que vai botar seu show no eixo e vai vender, né? Essa construção, e é essa coisa diária, né? Essa coisa do Sesc mesmo, que é um cliente bacana que eu tenho até hoje, assim, né? Hoje eu tô vendo menos porque tenho outros projetos, eu estou expandindo para outros mercados, mas é um exemplo que eu gosto de usar, porque primeiro eu comecei indo a São Paulo, conhecendo as unidades, conhecendo os programadores, aí eu fui criando um vínculo, fui entendendo como era a venda, como é que eu tinha que apresentar, e nesse processo eu me profissionalizei também. E foi muito bom. E aí, como lá é uma rede, por exemplo, de 40 unidades, eu criei essa rotina de ligar. Então, eu tiro aqui 2 dias da minha semana, 3 dias, e eu vou tirar um turno aqui que eu vou ligar para trocar ideia, para falar do meu show, para saber o que está rolando por lá de programação, sabe? E ali eu vou estabelecendo um vínculo. Então, teve uma venda mesmo. Foi muito legal, assim. Eu acho que esse é um case aí, né? Vou falar aqui só para matar com um exemplo bacana. Eu conheci um programador, ele era de uma unidade, de Catanduva. E aí a gente foi mantendo contato, porque o e-mail dele não mudou, era o mesmo, só que ele ia mudando de unidade. E eu nunca conseguia fechar o show com ele, mas a gente batia altos papos massa sobre música, sobre programação, sobre a Bahia, sobre São Paulo. Ligava e a gente conversava. 3 anos depois que eu conheci ele, acabei conhecendo ele no presencial, não foi ainda que eu fechei o show. Aí, um tempo depois, eu continuava enviando os e-mails para ele, continuava ligando de vez em quando. Um belo dia, ele foi parar no Sesc Pompeia. E aí, ele me manda um e-mail. Acho que foi 3 ou foi 4 anos depois, gente. E aí, ele me manda um e-mail. Vivi, quero vocês aqui, tô com a programação tal. E aí, porra, velho, na hora eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, finalmente. Só que olha a sorte que eu dei, porque ele foi parar nessa unidade, que é uma das unidades maiores de São Paulo, e uma super vitrine, assim, né? Então, eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente conseguiu que o Sesc pagasse a nossa logística toda de avião e tal. Então, quer dizer, tem coisa que realmente, né, que vai levar ali 1, 2, 3, e às vezes mais, gente, mas uma hora vai, né? A gente tem que acreditar no nosso produto, a gente tem que ir se profissionalizando e construindo esses vínculos, né? Eu falo que a venda é construção de vínculo, é empatia, tem que se tornar uma coisa fluida para dar certo, né? Entregar o nosso trabalho bem feito e continuar criando esses vínculos, né? Então, enfim, é importante que a gente venda. Pode acontecer das oportunidades chegarem de uma forma passiva, chega uma oportunidade ou outra, mas você vai com certeza aumentar seu faturamento, viver melhor de música quando você começar a vender ativamente. E aí, tá, Bia, entendi, tenho que vender, mas eu vou vender para quem? Como é que eu vou encontrar essas pessoas? Então, você vai começar a acompanhar a rede social de casas de show, de festivais, dos produtores desses eventos,
que acontecem na sua cidade. Você vai acompanhar essas pessoas, se conectar com essas pessoas. Existem produtores que não fazem grandes eventos, mas toda semana está fazendo evento. Toda semana reúne ali 50, 100, 150, 200 pessoas em um lugar para fazer música. Então, é ir entendendo esse nicho e começar a pesquisar mesmo, né? Fazer esse caminho da pesquisa focado nisso. E aí, depois desse mapeamento, partir para os lugares, né? Para o presencial. Então, é importante que você vá nesses eventos, conheça, peça para conhecer as pessoas responsáveis, se conecte com elas, pesquisar essa galera no LinkedIn e no Instagram. O LinkedIn ele é o melhor espaço pensando nacionalmente. Então, o pessoal de São Paulo, do Rio, eles funcionam muito pelo LinkedIn. De agências, de produtoras grandes que têm muitos eventos. É um espaço interessante. E o Instagram também para criar essas relações ali. Ver o que essa pessoa faz da vida no dia a dia, encontrar possíveis pontos de contato ali para abrir uma conversa, participar de feiras de música, rodadas de negócios e showcases sempre que possível. Festivais, eventos. Até o próprio Ministério da Cultura tem feito muitos eventos focados em gerar conexão do mercado com o próprio mercado. Sim, em São Paulo, Feira Som por Elas, a gente vai fazer a Feira Som por Elas agora 18 de outubro, que é um evento de música focado nas mulheres. Então, é um espaço onde as pessoas estão propensas a se conectar. Eu fui no ano retrasado para o Rio to See, que é o maior evento de criatividade da América Latina. É um evento gigantesco que tem desde o mercado de games até o mercado de música. E eu me conectei com pessoas que eu jamais imaginei me conectar. Que é um espaço onde está todo mundo ali aberto a se conectar, a parar e ouvir. As pessoas estão ali para isso. Então, é importante ir nesses eventos, é importante buscar parceiros bem relacionados para divulgar seu show no mercado. Então, é importante que você crie essas parcerias, crie essas relações, né, com outros produtores, com outros bookers, pessoas que tenham interesse no seu projeto, que vão ser ali sementinhas de propagação desse projeto. Fazer parcerias, fazer participações estratégicas e utilizar esta data para transformar em negócio. Então, um outro caminho é seus próprios pares artistas, né? Então, se você tem colegas artistas que já estão fazendo um pouco mais show que você, pede para dar uma canjinha no show dele, tenta montar essa estratégia, né? Tipo, amigo, eu acho que essa música sua, eu fiz, olha aqui como ficou com a minha voz, pensei de fazer ela junto com você, ou se não, você consegue me dar um espaço para eu fazer uma música no seu show? E aí, a partir disso, você consegue apresentar o seu trabalho. Com a internet, os artistas acabaram perdendo um pouco essa cultura da canja, né? Mas antes, a canja, né, ia ali em cada roda de samba, em cada evento, fazer uma canjinha era a forma que você tinha de divulgar o seu trabalho, de se apresentar para as pessoas, para os outros contratantes. E como estamos aqui falando de vendas, e eu não sou besta nem nada, eu tenho um escopo, né, um formato que eu criei muito pensando nessas dores das artistas, que é se organizar para ser um artista profissional, para oferecer seu show, até uma dor minha enquanto contratante do festival, da feira, enfim, de outras oportunidades, de nunca conseguir receber esse material redondo, legal, assim. E aí eu me juntei com parte do meu time, né? Enfim, Sofia é designer da Pagode por Elas e da Ação por Elas há, sei lá, 4 anos já, 5 anos, se eu não me engano. Lani Silva é fotógrafa há muitos anos já, trabalha com a gente sempre. E Jéssica Meirelles é técnica de som.
E aí eu me juntei com essas mulheres para a gente criar um pacote da artista profissional, né? Criar, enfim, um formato de valores reduzidos que a gente consiga fazer essa entrega redondinha. Então, nesse escopo, a gente faz, eu pessoalmente faço essa consultoria administrativa para a gente pensar essas etapas de como é que você vai fazer para criar o seu MEI. Às vezes é uma dificuldade, né? É algo muito fácil, assim, pesquisando na internet você consegue. Mas, enfim, o que é que você precisa ter? Como é que a gente vai criar esse e-mail de venda do seu show? E aí, nessa conversa também, a gente faz a entrevista para eu criar o seu release. E aí a gente vai ter esse release artístico, e a partir dele eu vou fazer o briefing, né, a indicação para a Sofia criar o seu Media Kit, a partir desse texto. Então, a gente vai criar ali um Media Kit padrão de 8 lâminas, apresentando o seu trabalho com o material que você já tem e com as fotos que a gente vai fazer no estúdio de Lani, né? Lani é fotógrafa há muitos anos e tem um estúdio aqui em Salvador. E aí a gente vai ter essas fotos em alta resolução, e com Jéssica a gente vai fazer o rider técnico do nosso show. Então, a gente vai conseguir já colocar nesse Media Kit, tá aqui, contratante, você está na dúvida se vai me contratar ou não, porque não sabe qual é o meu rider, se sua casa pode atender. No meu Media Kit já tem o rider, né, feito por uma técnica de som experiente, enfim, compromissada. E aí a gente se juntou para criar esse formato reduzido, mas que é uma entrega poderosa. E aí, se vocês tiverem interesse, né, de saber de mais informações, nesse QR Code, dá para o meu WhatsApp para a gente trocar essa ideia e eu passar mais informações para vocês. No mais, eu desejo constância para vocês no desenvolvimento dos negócios de vocês, e dá tempo da gente conversar um pouquinho ainda, Ivy? Olha, o nosso horário já estourou. Mas eu achei incrível, muito conteúdo. Trouxe muito mais conteúdo do que eu esperado, né? Mais do que eu esperado. Eu me identifiquei aqui em alguns momentos da apresentação, fiz algumas anotações legais. E a gente percebe que o caminho é isso, né? Como você falou, não existe uma fórmula mágica, mas é uma construção. E, Pri, que é da banda também, a Macemba estava aqui acompanhando, falou, muito bom, Beatriz. Pri também é uma que está comigo aí, está na área, né, Pri? Ela está se engajando aí cada vez mais no mercado musical. A gente, às vezes, tem, como a música, como você começou falando, né, muitas vezes vem de um lugar ali da emoção, do sonho, dos desejos, né? A gente às vezes acaba esquecendo da parte técnica, e é muito importante saber, para além da execução musical, da criatividade, da verdade, do desenvolvimento de um trabalho artístico, a gente precisa também ter essa capacidade de buscar a parte técnica, de entender como é que a gente se apresenta, como é que a gente se qualifica, como é que a gente vende o nosso trabalho, né? Porque somos artistas emergentes. Digamos assim, Isabela falou, as casas de show, bares buscam muito mais cover, real. Trabalhar com música autoral é um desafio à parte, né? E eu acho que todo o conteúdo que Bia trouxe aqui vai, na minha opinião, assim, né, do que eu entendi do conteúdo e do que eu também trago, assim, em paralelo com a minha trajetória enquanto artística, para além de produtora, é que é uma construção, né, e muitas vezes uma construção diária, que a gente precisa entender como funciona, entender os caminhos, para ver como é que a gente vai adaptando, adequando a nossa rotina diária, porque é do dia a dia, assim como pegar o instrumento, compor, né, e desenvolver o trabalho artístico, ter essa capacidade de entender a técnica, de entender a estrutura, de entender os mercados, de entender quais parcerias que eu estou precisando trazer
para minha construção de carreira aqui, para a coisa conseguir caminhar, conseguir desenvolver, né, como você trouxe aí, porque as parcerias, elas também são muito importantes, e a gente só consegue realizar parcerias vivenciando o mercado, se qualificando, indo nos eventos, né, e assim, gente, essa coisa de... Tem uma outra ilusão, às vezes, também na cabeça do artista. Eu falo que eu sou também artista, né? E aí tudo isso já passou pela minha cabeça também. Primeiro que a gente vai achar uma produtora que vai resolver tudo, que vai fazer tudo. Isso não existe. Mesmo sendo a melhor produtora do mundo, ela não vai, né? A gente tem que fazer junto, tem que estar junto, fazendo tudo, entendendo, né? Para conseguir desenvolver, encaminhar. A outra coisa é achar que é assim de uma hora para outra, né? E que você trouxe muito massa isso, assim, a gente trocou um pouco nesse aspecto de que a construção, ela às vezes demora, ela às vezes vai por um caminho, a gente tem que traçar outra rota para a coisa desenrolar ali, né? E a gente, quando a gente está vivenciando o mercado, quando a gente consegue ter essa capacidade de estar frequentando, de estar indo, mesmo que não seja todo mês que você vai ali, né, fazer um network, mas você vai, sei lá, a cada meses, a cada 6 meses, né, então é importante essa constância, né. Ó, alguém perguntou aqui, só que a gente está fechando, e aí surgiu a primeira pergunta aqui, vamos fechar. Algum conselho para alguém que está no começo, tipo, o primeiro passo que podemos fazer amanhã com pouca grana? Eu acho que esse pack da artista profissional aí que a Bia trouxe, né? Quem não conseguiu acompanhar desde o começo ou teve que sair em algum momento, a aula vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar no YouTube depois, tá? Então, volta lá na parte que ela está falando da construção de carreira e até chegar nessa parte do pack do artista profissional, né? Que é esse roteirinho, assim, digamos, né? Não existe a fórmula mágica, mas existe esse formato de construção de carreira, que é super importante. Eu diria que antes do pacote da artista profissional, tem outras etapas, né? Porque, enfim, eu não vou mentir para vocês, né? Eu poderia dizer assim, não, mande uma mensagem, bora fazer o seu Media Kit. Não. Se você não tem show, não tem foto, não tem música lançada, não é o momento para você fazer isso. Eu diria que você pode começar amanhã utilizar a sua rede social da forma mais estratégica possível. Postar você cantando, desenvolver a sua musicalidade, se conectar com outros artistas, compor o máximo que você puder, enfim, e a rede social, ela é hoje a nossa principal possibilidade, assim, gratuita não, né? Existe um custo aí do celular, da internet, mas é o mais barato que a gente tem de acesso aí para vender, entre aspas, divulgar o nosso projeto. Teve uma outra pergunta também em relação ao barzinho, né? Que a galera sempre quer o música cover. E aí, a minha dica é negociar. Então, você pode, sim, se precisar desse dinheiro, precisar fazer esse show, fazer um repertório ali, o máximo de cover, mas negociar que tenha 2, 3, 4 músicas autorais e aos poucos você ir tomando esse espaço. Queria agradecer muito pela escuta de vocês, pela troca, pelo espaço que o Sonora me deu. Foi muito bom estar com vocês hoje. Obrigada, Bia. A gente acompanha Beatriz Almeida aí no Instagram. Eu queria dizer que amanhã a gente vai ter um outro encontro sobre essa mesma temática, mas numa perspectiva um pouquinho diferente, que é a Ivana, que é uma grande produtora e musicista lá do Sul, realiza um festival gigante, lá um dos maiores de música autoral, que é o TUM Festival, que também é uma feira de música. Então, as feiras de música também são um espaço incrível para a gente entender sobre esse mercado de música autoral, e por isso também que eu estou muito feliz em receber a Ivana amanhã. Eu acho que vai ser uma troca maravilhosa. Então, convido a todas vocês para virem amanhã nesse mesmo horário. Na verdade, amanhã vai ser às 7 horas, né? E aí, é isso, seguimos conectadas.
Vão na oficina presencial, que a gente vai poder trocar um pouquinho mais. Acompanhem o Sonora, venham aos shows, vamos trocar, vamos continuar esse conhecimento mútuo aí, né? A gente aprende, ensina, e é assim que a gente cresce, e a gente vai expandindo e fortalecendo o mercado assim. Agradeço a vocês, desejo sucesso a todas. Beijo, obrigado.